Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Nós estamos aqui nos estúdios Cross Hosts gravando. Não é, Ana? É, meu amor. Tudo bem com você? Tudo Hello? bem, e você? Tudo jóia. Pronta? Eu tô pronta sempre, gente. Todo episódio eu tô pronta. Senão, nem aqui eu estaria sentada. E o pronta é porque estamos lindas, maravilhosas, com os looks que a Ângela manda pra Empório gente. Clique, Como de Empório sempre. Clique. Hoje a gente tá bem combinando, né? Não é? Tudo nude. Você branco é meio, sei lá, champanhe, sei lá. É um nude. É um nude. É um- Tá lindo. É a cor da moda, Adorei. gente. É a cor da moda. Adorei, Ângela, arrasou. E, pessoal, só lembrando, os episódios são veiculados toda terça e quinta de manhã no Spotify, às 6 horas da manhã e às 20 horas ao vivo no YouTube. Se você não se inscreveu, aperta ali, ó. Se inscreve, o subscribe e aperta o sininho. Por que apertar o sininho? Porque vai te entregar o conteúdo fresquinho. A hora que a gente jogar, você já é logo avisado. E não esquece de deixar o joinha pras coleguinhas aqui, tá bom? Combinado? É isso aí. Posso Joinha, apresentar? curtida, tudo. Por favor, apresente nossa convidada. Gente, minha convidada é uma pessoa querida demais. Lógico, quando eu falo querida demais, vocês já sabem que é amiga. É lógico que ela é amiga. É isso. Eu queria apresentar pra vocês uma colega da mesma especialidade que a minha. Ela é ginecologista, obstetra. Ela é especialista em uroginecologia e trabalha com estética íntima, que é o que a gente quer falar aqui. Eloá Maida, seja muito bem-vinda, amiga. Bem-vinda, Eloá. Obrigada, meninas. Estou muito feliz com o convite. Nós Muito que feliz estamos. em falar sobre esse tema que eu gosto bastante. E vamos ver lá. aí se a gente vai. Vamos tirar uns mitos aí, né? Exatamente, é isso que eu gosto. Perfeito. de falar Vamos só pra bastante. começar, Elo, falar um pouquinho de você. Uhum. Quem é a Eloá? Eloá sempre quis ser médica. Como é que surgiu a medicina na vida da Elo? A minha história com a medicina começa desde a minha infância, na verdade, né? Eu nasci com um problema congênito, ortopédico, no quadril. E acabou que a minha vida toda eu Foi no estive médico. dentro de um hospital, fazendo cirurgias. Bom, já fiz 10 cirurgias de quadril. Caramba. E eu achava lindo aquilo, eu achava lindo poder cuidar de outra pessoa. E aí, quando eu terminei o colegial, eu comecei a prestar medicina, mas eu tinha uma autoflagelação muito grande. Eu chegava na hora da prova, estudava 12, 14 horas por dia, chegava na hora da prova, eu passava mal, esquecia tudo que eu fazia. Nervoso. Enfim, aí eu fiz 4 anos e meio de cursinho e acabei passando fora de São Paulo, que era uma coisa que eu não queria, mas era para ser. Deus preparou isso para mim, porque foi uma experiência que eu não teria a mesma se eu tivesse aqui, uma maturidade, uma coisa muito, muito incrível que aconteceu na minha vida. E quando eu estava durante a faculdade, eu queria fazer ortopedia para fazer cirurgia de quadril. Porque Durante a já, faculdade. por causa do seu antecedente. Exatamente. Só que aí, quando começou a chegar na matéria da ginecologia e obstetrícia, eu falei, nossa, eu acho que isso é legal pra caramba, né? E aí eu voltava para as férias para São Paulo e acompanhava com uma amiga do meu pai, que é ginecologista obstetra. E ela começou a me incentivar super. Ela falou assim, olha, as pacientes adoram você, acham que você tem super o perfil de cuidar de mulher, elas sentem sua falta quando você não tá aqui. Aí eu comecei a olhar com bons olhos e me apaixonei. E aí, quando eu fui terminar a faculdade, eu prestei as duas coisas. E aí, como eu queria muito voltar para casa, eu prestei ginecologia e obstetrícia em São Paulo e ortopedia lá. Aí passei nos dois. Passou. Aí teve que escolher. Aí teve que escolher. Mas aí foi uma coisa que eu já imaginava que iria acontecer. E hoje eu não me vejo realmente fazendo outra coisa. É uma coisa que eu amo de paixão. E não me vejo sendo ortopedista hoje. Tá vendo? Mas pelo menos eu consigo fazer o que era o meu propósito, que é poder ajudar outras pessoas. Exatamente. E a ginecologia e obstetrícia, então, foi na época da faculdade. E Foi. a urogineco? A urogineco é uma coisa que, olha, acho que no terceiro ano da residência, porque a gente faz 3 anos de residência em ginecologia e obstetrícia, né? Começou a me encantar. Eu sabia que eu queria me especializar em alguma área cirúrgica. Isso eu tinha certeza. Eu gostava muito de obstetrícia, mas nunca me dei bem muito com botões de ultrassom, essas coisas. E eu tinha uma mão boa para operar. Todas as vezes que eu passava em ciclos cirúrgicos, os médicos falavam, não quer ficar? Não quer ficar? Não quer ficar? E aí eu
pensei na uroginecologia porque, primeiro, é uma área que sempre me chamou muita atenção, e pensando, esse é o meu desejo, né? Mas pensando na longevidade das pessoas. Então, que hoje as pessoas têm a possibilidade de viver muito mais. Sim, né? E quanto mais qualidade. elas vivem, mais essas alterações uroginecológicas podem aparecer. Então, eu vi um campo muito aberto e de uma coisa que era eu tinha muita aptidão, e aí eu acabei decidindo pela uroginecologia. E qual é a diferença da ginecologia para uro? Na verdade, a ginecologia cuida da saúde da mulher como um todo, né? Em qualquer fase da vida. Então, durante a menstruação, durante a gravidez, durante o puerpério, durante a menopausa, pós-menopausa. E a uroginecologia, ela entra como uma subespecialização, né, da ginecologia, que a gente trata sobre disfunções do assoalho pélvico, urológicas e do assoalho pélvico. Então, pacientes que perdem urina, pacientes que têm, por conta ou da menopausa ou algum defeito de colágeno, as estruturas de dentro da vagina, elas começam a cair pela vagina. Então, aquela história que vocês já devem ter escutado, bexiga caída, útero caído. Sim. Então, a gente cuida bastante dessa parte. E as disfunções também. Cistos que podem aparecer via vaginal, verrugas genitais e cirurgias até um pouco mais complexas, porque quando a gente pensa em fazer uma cirurgia de retirada de útero via vaginal, é uma cirurgia que parece simples, mas é muito complexa, porque a cicatriz do útero, né, que fica lá no fundo da vagina, deveria ficar lá no fundo da vagina, ela também pode cair, então a gente tem que fixar essa tela. Então são coisas É muito difícil. são coisas bem específicas. Eu sempre brincava na faculdade que eu não entendia. Era um buraco deste tamanho para 3 pessoas ali. As Um pessoas, segurar, meu outro Deus passar. do Vai céu. 3 pessoas As falam, pessoas "Gente, é muito pequeno." me brincam comigo, quem não fez essa subespecialização. Você opera no copinho, porque é um espaço deste tamanho, né? Não é fácil, pra não. você chegar dentro da cavidade abdominal e conseguir operar. Pois Então, não é brincadeira, Não é uma coisa Mas fácil, é muito não. legal pra caramba, eu gosto muito. E essa nova área que assim, pra mim, pra nós todas, é uma coisa muito nova. Porque agora que a gente tá falando sobre estética íntima, então as mulheres sempre se preocuparam muito com esticar rosto, levantar peito, levantar bunda. Mas ninguém nunca se preocupou com a estética da parte íntima. Como surgiu isso na sua vida? Conta pra gente mais ou menos o que se trata a estética íntima. Legal. Na verdade, assim, eu não gosto muito dessa nomenclatura para falar sobre esse tema. Eu gosto mais de falar sobre regeneração genital. Porque Mais chique. porque pensando na parte estética, não é muito o que eu procuro, o meu propósito. O meu propósito é ajudar mulheres que estão com algum problema e que este problema deve ser extremamente constrangedor ou atrapalhar a qualidade de vida dela. Sim. E eu poder resolver esta questão. Não, por exemplo, uma moça jovem, não é o tipo de perfil que eu atendo no meu consultório, mas acontece, né? Uma pessoa jovem que não está satisfeita porque ela acha que não é normal o tamanho da vulva, ou o tamanho do lábio, enfim, e quer resolver aquilo de qualquer maneira por um motivo que não é a qualidade de vida dela, tá? Então, por isso que eu gosto de falar sobre regeneração genital. Como que chegou esse movimento para o Brasil? Primeira coisa foi o laser vaginal, foi a primeira coisa que chegou no Brasil. O primeiro que chegou no Brasil foi o laser de CO2, que é uma máquina que a gente consegue recuperar o colágeno perdido nesta paciente e, consequentemente, resolver algumas questões que ela possa ter em relação à parte genital, como, por exemplo, uma incontinência urinária, como uma flacidez ou dentro da vagina vaginal ou vulvar, então uma paciente pós-menopausada, principalmente, uma paciente que sinta que a vagina dela, depois de um tempo, ficou um pouco mais aberta, então a gente consegue melhorar esse trofismo vaginal, ou seja, melhorar o aspecto da vagina, né? E isso esse movimento veio para o Brasil, na verdade, com um intuito completamente diferente de estética, e sim por conta do câncer de mama. Então, o laser vaginal, ele chegou no Brasil para tratar pacientes que tinham feito quimioterapia e tinham uma atrofia vaginal, que é o ressecamento dentro da vagina e na parte vulvar também, na parte externa, para conseguir resolver o problema dessas pacientes. Por quê? Porque pensando numa terapia de reposição hormonal que melhoraria essa parte vaginal, elas não poderiam usar, por conta do câncer. Exato. Né? Então,
veio como uma ferramenta para esse tipo de paciente. E aí, com o tempo, claro, isso foi sendo estudado, sendo visto que poderiam melhorar outras coisas, e hoje tá bombando, né? Tem gente que usa pra estética. Ah, tá feinha, vou lá fazer um negocinho, né? Então, aí ela entra como pioneiro, né? Depois disso, a gente começou a ver que algumas coisas que o dermatologista faz também eram interessantes para a parte vulvar e vaginal. Então, hoje, a regeneração genital, ela não é só... todo mundo só fala do laser, né? Sim. Mas não, hoje tem muitas coisas que a gente pode fazer para regenerar aquela região. Por exemplo, tem mulheres que, por algum motivo, ou uso de medicação, ou pós-parto, enfim, ficam com a região genital escurecida. Tá? É verdade que a Gillette, o uso da Gillette Super. Né? escurece? Super. E o uso da cera deixa flácido? Também. E passa o quê? Lá. Conta pra mim. Só no então, só no laser. O laser disso, porque... Não, laser de depilação. Ah, sim. Bom, existem aqueles cremes, né, que também não Às sei vezes se dá é legal. Eu alergia. nunca usei, porque eu morro de medo de ficar com alguma alergia. Enfim, nunca usei, mas... na verdade, assim, eu acho que o pior de tudo é, sim, a Gillette na parte de raspar ali a região, tá? Esse negócio da depilação de cera, de deixar mais flácido... Sinceramente, eu nunca estudei muito sobre isso. Isso é muito mito, enfim. Sim. Se vocês quiserem depois me convidar novamente, eu posso ir até atrás disso. Mas essa parte da flacidez eu não tenho muita certeza. Agora da Gillette é fato. Mas da Gillette Escurece. é fato. O uso de algumas medicações também é fato, tá? Doenças, né? Doenças, exatamente, que podem escurecer a região, não só a região vulvar, mas a região axilar também, tá? Que são os lugares que ficam muito escurecidos ao longo da nossa vida. E a gente tem tratamento para isso. O laser isolado não é um tratamento para clareamento, tá? A gente tem que usar normalmente o laser com um peeling. Olha. Então, não é, gente, pelo amor de Deus, não é o mesmo peeling que a gente usa para a pele. Imagina? Deixa a carne viva. Peeling de pepeca. É peeling de pepeca. É um peeling específico que a gente, juntamente com o laser, aplica. E aí a gente melhora bastante o clareamento dessa região. Olha que legal. Agora, voltando um pouquinho pro laser. As indicações do laser. Então, você falou, paciente que tá na menopausa por ressecamento vaginal, melhora o colágeno. Aí, a gente falou paciente que, com o decorrer da vida, se sente um pouco mais, digamos assim, mais larga, digamos assim, né? Pra mim, ajuda. Que mais? Incontinência urinária. Incontinência de formas urinária. leves. Se Tá. for uma incontinência urinária moderada grave, não adianta Infecções de fazer laser. urina de repetição também. Ajuda muito, por quê? Por que ajuda? Porque, na verdade, o pH, tanto da vagina quanto da uretra, né, que é o canal do xixi, tendo esse colágeno recuperado, elas voltam a ter o pH normal. Consequentemente, a gente, claro, né, não é só o laser que ajuda. Mudanças comportamentais, melhora da alimentação, enfim, uma série de coisas. É um conjunto, né? Exatamente. Junto com o laser, voltando esse pH ao normal, a gente ajuda também. E na candidíase de repetição, em alguns casos também. Olha que legal. Tá? legal. E é doloroso? Nada. Não dói nada? Não. Não, porque o CO2, teoricamente, a gente vai comparar, Isso. né? Eu nunca fiz. Mas quem já fez diz que dói muito, queima bastante, né? Então a gente, teoricamente, já começa a imaginar, meu Deus, vai queimar lá o canal, eu não vou aguentar. Não. Na hora que a gente está realizando o procedimento, ela não sente nenhum tipo de dor. Se for interno, a gente não consegue fazer anestesia local, né? Com um creminho que a gente tem, a gente formula um creme para passar. Mas na parte externa a gente consegue. Então, a gente passa o anestésico, ela fica 20 minutos, depois a gente faz, ela não sente absolutamente nada. Depois tem a descamação normal. Depois tem a descamação normal. E o que ela vai sentir no pós-laser é como se fosse, principalmente se ela vai fazer tratamento interno, dentro da vagina. Ela vai sentir como se fosse uma candidíase. Então, uma leve ardência, um leve prurido. E aí a gente pede para ela aguentar firme, que são mais ou menos uns 3 dias, mas não é nada absurdo, elas toleram super bem, nunca tive nenhuma questão, eu faço laser há mais de 5 anos, eu nunca tive nenhuma questão em relação ao efeito colateral do laser. E o tempo do procedimento? É rápido? Demora? Rápido, 15 minutos tá resolvido. E precisam fazer várias sessões ou vai depender muito? Então, a gente fala em ciclos, né? Então, o laser não é eterno, infelizmente, porque naquele momento em que ela tá em ação dele, ela tá muito bem, mas
ainda é controverso nos últimos estudos. A gente ainda não chegou num consenso de quando voltar a fazer um ciclo. O que é um ciclo? É uma sessão a cada, no máximo, 60 dias, pelo menos 3 sessões. Isso é um ciclo, tá? E aí a gente tem que acompanhar essa paciente, no mínimo, a cada 6 meses. Se ela tá bem nos primeiros 6 meses, eu peço para ela voltar em 3 meses para a gente avaliar. Começou a ter sintoma, a gente volta a fazer um ciclo. A gente nunca pode fazer um ciclo, um intervalo entre um ciclo e outro em menos de 6 meses. Isso é protocolo, tá? Entendi. Mas a cada quanto tempo a gente fazer depende muito de cada paciente. E entre uma sessão e outra, elas mantêm algum tratamento ou não? Não precisa? Não precisa. Só se for clareamento. Se for clareamento, Entendi. ela vai usar o peeling, mas para incontinência urinária, para flacidez, para atrofia, para ressecamento, não. Inclusive, ela não pode usar nenhum tipo de creme vaginal, de creme externo, porque senão vai mascarar o efeito do CO2, então a gente pede para não usar. Que legal. Legal. Põe aquela foto que tem a máquina, a foto da máquina pra gente mostrar como é a máquina em si. Que tá a doutora Elá. Essa é a máquina. Legal. Essa é uma máquina de laser de CO2, tá? A gente tem alguns tipos de laser, né? De energias na ginecologia hoje. Então, esse é o laser de CO2, que é o que eu uso no meu consultório em Santo André. No meu consultório, no Anália Franco, no consultório que eu trabalho, da doutora Tatiane, a gente usa o Etérea, que é um outro tipo de energia. A diferença entre os dois, na verdade, a recuperação do colágeno é a mesma. Só que o laser de CO2, ele atinge camadas mais profundas e o Etérea atinge camadas mais superficiais, tá? Mas os efeitos são os mesmos. Aquela outra foto, põe aquela outra foto do laser das... Não, aquela que não... Isso, essa. Esse é um laser de CO2, né? Entendi. Até a máquina é a mesma. Então, o que acontece? Isso é uma ponteira de 360 graus. Essa ponteira é para atrofia vaginal, tá? Então, o que acontece? A gente tem como chama? Um pedalzinho? Pedalzinho. Que a gente vai soltando a energia. Então, a gente faz 180, porque... Por conta dela ser 360, ela atinge a parte posterior também, tá? Então, essas marcações são pra gente saber em cada ponto o que a gente tá jogando de energia ali, tá? Então, a gente consegue atingir todos os pontos da vagina por conta desse medidorzinho. Nossa, e aqui tem um antes e depois também. Então uma paciente que já tem uma vagina um pouco mais alargada, né, tem uma flacidez vaginal, e aqui é mais ou menos como é que ela fica no depois. Olha. E essa questão do alargamento vaginal tá muito relacionada à perda de hormônio. Sim, total, do hipoestrogenismo, né, então eu sempre falo isso, principalmente nas minhas redes sociais, que as pessoas acham que a gente perde hormônio só na época que a gente tá na menopausa, né? E não. Por exemplo, uma mulher... se perde antes, começa a se perder antes, claro, né? sempre, né? Mas assim, principalmente também, a gente nunca fala mais das pacientes que estão no puerpério, por exemplo, que elas acabaram de parir. Elas também entram num hipoestrogenismo, claro, é momentâneo, mas elas entram. Elas têm sintoma de incontinência urinária, elas têm sintoma de flacidez vaginal. Então, o maior dos sintomas, e a coisa mais constrangedora, que às vezes é difícil da paciente até falar com a gente, às vezes a gente precisa abordar, é ela falar pra gente que ela tem uma coisa que chama flatos vaginais. E isso, para elas, é um constrangimento absurdo. Então, isso seria, por exemplo, você tá numa relação sexual e faz aquele barulho exatamente. Elas falam, doutora, eu estou soltando flatos pela vagina durante a minha relação sexual. Isso é então, desagradável. Se a gente se coloca no lugar dela, pra ela é desagradável, ela acha que o parceiro tá achando alguma coisa dela, então isso acaba com a qualidade sexual daquela paciente, né? Então, pensando em libido, né, só não partindo para esse lado, senão a gente não vai parar mais de falar sobre isso, que eu acho que a libido não tá só relacionada com a parte hormonal, tá relacionada a inúmeros fatores. Esse é um fator de perda de libido absurdo. Emocional, psicológico também afeta muito. Muito, 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 muito.
Então, a perda essa flacidez vaginal com os flatos vaginais ajuda bastante. E o do pós-parto, e tem um tempo pra você falar assim, olha, a partir de agora, por exemplo, sei lá, teve o pós-parto, 2 meses depois a paciente tá apresentando, se sentindo ainda com essa vagina largada, tendo essa questão dos flatos. Existe um período que você fala, olha, a partir daqui já não deveria mais estar acontecendo isso. Então, na verdade, eu penso na parte fisiológica, né? Primeiro que todas as minhas pacientes que vão parir, elas fazem fisioterapia antes e no pós-parto. Que seria o ideal, que né? Seria o ideal. Mundo ideal. Exatamente. Então, pensando que ela está recuperando ali, fortalecendo a musculatura do assoalho pélvico com a fisioterapia, se mesmo depois dela não estar mais amamentando exclusivo, ela persistir com os sintomas, então eu pensando, poxa, ela fortaleceu aquele assoalho pélvico, ela tá voltando a estrogenizar naturalmente, tá menstruando, não teria por que ela continuar perdendo. Então aí a gente pensa no laser. Você vê que muita mulher deve estar escutando e tendo isso e nem sabe que isso não é normal, sim, com entendeu? certeza. É absurdo quando eu direciono a minha anamnese, a minha entrevista dentro do consultório para esse lado, que é o lado da minha subespecialização, e que muitas vezes a paciente já é minha paciente há 5 anos e ela nunca tocou nesse assunto. Por quê? Porque são situações extremamente constrangedoras para a mulher. Com certeza. Ela perder urina, fazer xixi na calça, é uma coisa mega constrangedora para ela. Então ela acaba ficando com fobia social, ela não toma mais água, porque ela falou, se eu vou sair, eu não posso tomar água, senão eu vou fazer xixi na calça. Mexe muito, tudo, né? Tudo. Mas mesmo a paciente passando por isso, ela ainda acha que isso é, entre aspas, tá, normal. Uhum. Ou ela acha que é normal, ou é isso que a doutora acabou de falar. Ela tem tanta vergonha, às vezes, e tanto constrangimento, que ela nem fala. E nem vai atrás, né? Aí não vai atrás. Ela tem vergonha de falar com a própria médica dela. Uhum. É isso. Porque a única pessoa que, na verdade, ela teria que se abrir pra poder falar é a médica. É isso. Porque ela realmente em casa ela não vai falar. Não. Até porque tem homem não vai entender. Vai na sua médica, vai na sua médica. E o pior é que assim, quem tem perda urinária, quem tem incontinência urinária, muitas vezes perde no coito, na relação sexual. Então, aí a vida dela vai ladeira abaixo. Exato, a autoestima ela cai toda. Autoestima, mexe muito com a autoestima. Agora, eu como gineco, eu sei essa dúvida existe, então vamos lá. Mito ou verdade, Elô? O parto normal alarga a vagina. Eu sei porque isso chove essa pergunta, tá? Por isso que eu tô falando. Então eu acho que é importante ela frisar isso. Não alarga a vagina. Nossa vagina, a vagina da mulher, de todas as mulheres, é elástica, super elástica, né? Hoje, inclusive, eu tive um exemplo disso muito claro no meu consultório. Uma paciente que acabou de parir, voltou no meu consultório, ela estava simplesmente desesperada pós-parto, porque ela estava com edema de vulva, ela estava sentindo um peso na região genital, né? Ela falou, será que isso vai voltar ao normal? Falei, quando você voltar no consultório, daqui 15 dias, você vai ver e você vai me falar. E foi a primeira coisa, ela pôs o pé no meu consultório, ela falou, doutora, voltou ao normal. Por que voltou ao normal? Porque a nossa vagina, ela é feita para isso, ela é elástica, então ela a natureza nossa é muito sábia, a nossa anatomia é perfeita. Então, a partir do momento que a mulher tem o bebê, enfim, nasce o bebê, aquilo volta instantaneamente ao normal. Lógico que não instantaneamente, às vezes demora alguns dias, mas volta ao normal. É por isso que pode aparentar larga, porque demora às vezes um mesinho aí pra voltar. Mas o que a gente entende é que partos, independente da via de parto, é sim fator de risco para algumas doenças uroginecológicas, como por exemplo, a incontinência urinária. Como, por exemplo, o prolapso genital, que é a queda dos órgãos de dentro da vagina para fora, né? Mas não por conta do parto normal em si, por conta do sobrepeso ali no assoalho pélvico, na musculatura, que acaba fragilizando aquela região. Tá, mas não, a gente até tem estudos que comparam mulheres que tiveram cesárea com mulheres que tiveram parto normal, que têm essas patologias.
Logicamente, quem tem parto normal tem um pouco maior a incidência, mas não que as pessoas que tenham tido parto cesárea não tenham também. Não que a tá? cesárea seja um fator protetor, Não né? é um Sim, fator protetor tá. de jeito nenhum, tá? De Tá. jeito nenhum. O fator protetor é a fisioterapia perineal. Por favor, É. sempre. Sempre. Tá. Agora, e o Frax? O que ele seria a mesma coisa que o laser? não? São energias diferentes, né? Então, o Frax também recupera o colágeno de uma forma, pensando fisiologicamente diferente, mas também recupera colágeno. É uma máquina que não só recupera colágeno, mas ela tem, por exemplo, uma caneta cirúrgica, que a gente consegue fazer cirurgias ambulatoriais, assim como o laser de CO2, o Etheria não tem. Então, o laser de CO2 e o Frax conseguem fazer essas cirurgias minimamente invasivas num consultório médico, de uma forma super tranquila, mas todos são para a recuperação mesmo do colágeno. Todos fazem Todos. É pra mesma coisa. Para a mesma coisa. Isso. Olha só. Agora, falando de algo importante com relação à mulher, que é a questão de autoestima, né? Lógico, a gente tá falando dessa questão de a flacidez, a dor na relação, impacta, né, a qualidade de vida. Agora, a questão estética mesmo, tá? De vulva. Por quê? A gente escuta muito. Hoje mesmo no consultório eu escutei. Porque eu achava que a minha vulva era bonitinha. Minha vulva era bonitinha. Aí a minha amiga me mostrou a dela. A minha é horrorosa. A minha não é normal. Como eu já tive mãe levando criança. Olha, Ai, que a minha loucura. filha dá de 10 anos a criança. Mas olha isso aqui. Não, isso não é. O que tá acontecendo? Isso não é normal. Olha o tamanho disso. E assim, completamente normal. Claro, lógico. Aí vamos mostrar a pepeca. Muito bem. A Pepeca. Vamos a ela. Geralmente, as pessoas dizem que essa é a pepeca perfeita. Conta pra gente. Deixa essa eu é a ver. pepeca normal. Quem não tem Deixa a eu pepeca ver. deste jeito, Ai, não tá gente. certo. Não sei, Meu pra mim Deus. olha, vou te falar, eu sou mulher, mas pra mim é tudo feio. Não tem uma, eu não, que não, tá, ve- eu sou não tem nenhuma Janete. bonita. Tudo começa aí. Não tem nenhuma bonita. Pra mim, tudo começa aí. É o tabu que nós mulheres temos com a nossa parte íntima. A gente tem medo de se olhar no espelho, olhar a nossa parte íntima. A gente tem nojo de menstruar, a gente tem nojo do sangue. Então, esse é o meu propósito em relação à ginecologia e obstetrícia hoje. Eu quero quebrar tabus, entendeu? A nossa vulva não é feia, a nossa vulva, ela é a nossa vulva. Pode ser diferente da sua amiga, diferente da sua mãe, diferente da sua avó, mas é a sua vulva. Ela tá ali Sim. por algum motivo. Até porque cada um por tem. um bom motivo. Acho que nunca vai existir uma igualzinha a outra. Gêmeas, Não, né? Nem gêmeas. Isso é pra vocês levarem pra vida, gente. Não existe uma vulva igual a outra, definitivamente, tá? Tem umas que tem os pequenos lábios um pouco maiores, Produção, tem umas que não põe tem lá. pequenos lábios. Legal, ó, perfeito. Essa foto é perfeita, tá? Que é uma E aí, coisa qual que eu é a acabo normal, mostrando. a bonita? Então é isso que eu acabei de falar. entendeu? Pra Tudo mim, igual. não, mas pra mim não tem nenhuma. Por quê? Porque eu acho tudo feio. Aí é que Eu acho tá. tudo linda, Eu tá acho tudo tudo linda, tudo feio. perfeita. Eu acho tudo feio. Não. Mas é assim, se A Deus, gente tem- Deus fez assim pra É gente isso. e é isso. Mas É assim, isso. né? Mas, porém, entretanto, todavia, tem algumas pacientes que têm algumas questões em relação aos lábios, né? Não sei Sim. se vocês conseguem É perceber. porque tem umas que reclamam que até atrapalha na relação sexual. Era isso que eu ia né? falar agora. Então, é esse tipo de problema que eu atendo no meu consultório e acabo resolvendo, solucionando essas questões. Quando ela tem uma hipertrofia dos pequenos lábios, que é como a gente chama, né, por qualquer motivo, ou por uso de esteroide anabolizante, ou por alguns problemas até metabólicos, a gente pode Genéticos, sei lá, apresentar, também, né? genéticos, que ela tenha essa hipertrofia, o que acontece? Não sei se vocês conseguem perceber a abertura aqui, que a gente tem uma pequena abertura aqui na vagina, né? Aqui, Do ó. introito vaginal. Boa. É que aqui o lábio tá normal, né? Mas se ela tem uma hipertrofia dos lábios, ao invés dela ter uma ventilação na vagina, os pequenos lábios Estão eles fechados. vão fechar. Então, muitas pacientes têm candidíase de repetição. Então, às vezes elas vêm no meu consultório falando, doutora, eu não melhoro, eu já tomei cranberry, eu já tomei fluconazol, eu Vacina. já fui na benzedeira, já isso, já aquilo, e Já não usei melhora. Quando milhares eu de vou lá, creme. examino, ela tem uma hipertrofia de pequenos lábios, tá? Então, isso é uma questão patológica, que aí a gente precisa resolver, né? Porque ela já tentou inúmeros tratamentos e não melhorou, e a gente entende que é porque tá abafando muito essa vagina,
Então, os fungos começam a proliferar. E as pacientes que começam a ter problemas na relação sexual. Por Tem quê? umas que reclamam até Tem que que raspa na afastar, calcinha que machuca, sim, né? E tem que afastar o lábio para conseguir ter penetração na relação sexual, o que para ela é bastante constrangedor também, tá? Outra coisa, pacientes que não conseguem usar uma calcinha ou de renda, ou, né, porque fica atritando ali o lábio, não conseguem usar uma calça mais agarradinha, que deseja usar, porque fica aparecendo, não está bem esteticamente, está abalando a autoestima, e é esse tipo de pessoa que a gente precisa resolver. Mas, antes de fazer qualquer tipo de procedimento em relação à vulva, principalmente estético, é isso que eu mostro para ela. Nenhuma é igual à outra. Se você quer operar por devido conta à estética, por problema estético, tudo bem, não tem problema. Porém, nenhuma cirurgia, porque isso é uma cirurgia, parece que não, mas é um nesse procedimento. caso tem que ser a ninfoplastia. A labioplastia ou ninfoplastia, né? Tem que ser. E aí a gente tem algumas vias que a gente pode fazer, né? Ou no centro cirúrgico, com anestesia, né? Ou por laser, que é o que eu faço no meu consultório, tá? A gente faz aquele creminho anestésico, um gel anestésico, deixa 20 minutos, depois a gente faz anestesia local. Eu tenho até problema com isso, porque as minhas pacientes, elas são muito desobedientes. Eu falo para elas que elas têm que ficar 7 dias de repouso, elas saem de lá, vão no shopping, elas saem de lá, vão no congresso, né? Isso acontece direto. E aí eu falo, se não der certo, é culpa sua, porque não fez o pós-operatório. Mas a recuperação é rápida, então. Super rápida. Mucosa. Porém, como toda cirurgia estética, a gente tem que explicar para paciente. Pode ser que não fique do jeito que você queria. Sim. Né? Sim. Pode ser que um lado fique... Lógico, a gente tenta sempre simetrizar, né? Mas pode ser que tenha abertura de ponto, que demore para cicatrizar. Pode ser que ela achou que fosse ficar menor e não ficou tão menor, porque a gente tem que seguir a anatomia da paciente. Sim, né? Não dá pra arrancar tudo. Então, é uma coisa que tem que ser bastante conversado. Por isso que eu gosto de fazer mais quando elas realmente têm a parte patológica. Porque não é tanto por estética, e sim por quanto de qualidade de vida. Né? E tem que partir da paciente isso, né? Total. Você sabe porque eu já vi paciente que, infelizmente, tá? O colega falou pra ela. E a partir daí criou-se, né, o problema. Até então ela não tinha. Olha que absurdo. Entendeu? E aí não atrapalhava, não tinha nenhum problema, até que o colega virou e falou: mas você sabia que você tem hipertrofia dos pequenos lábios? Hã? Entendeu? Então, assim... Ou ela comparar na internet a pepeca dela com a pepeca da internet, sei lá, e aí ela vai fazer. A minha é feio, quero fazer, a minha é horrorosa. Mas o grande problema já é isso mesmo, é o problema por exemplo, os filmes eróticos, os vídeos eróticos. O problema todo é a comparação, né? As pessoas ficam se comparando o tempo inteiro, não só na parte genital, mas em tudo, né? Eu não tenho aquela roupa, eu não tenho esse nariz, eu quero ter esse nariz, eu quero ter esse cabelo. Sim, super. Então, essa busca incessante que não tem fim é o que me preocupa muito. É isso. Mas mas essa questão de melhorar a estética para paciente, por mais que seja estética, Elô, melhora a autoestima. Total. E isso às vezes traz até mais segurança pra ela. Verdade. Com o parceiro, com a parceira, com o trabalho, sei lá, muda muito. É difícil também quem tenha uma hipertrofia de pequenos lábios que não tenha algum sintoma. Muito difícil. Ela vai vir queixando de alguma coisa. Se ela não vier queixando, na hora do exame, se eu falar pra ela, olha, te incomoda? Ela vai falar, muito. Aí que começa todo o processo. Aí surge a vontade dela fazer alguma coisa. E fora que existem algumas alterações anatômicas, né? Tem pacientes, eu já peguei no consultório, por isso que lembrei agora e gostaria de falar. Tem pacientes que têm um dos lados, o lábio, tem pacientes que do outro lado não tem. Uma Peguei assimetria, né? Uma assimetria. Então, isso acaba... Tem paciente que não teve coragem até hoje de ter relação sexual por conta disso. Porque se olhou no espelho e falou, tem alguma coisa errada. Aí a gente tem que ajudar essa paciente em relação à autoestima, porque mas nesse caso que um é maior que o outro, até é interessante fazer pra... Sim. Sem incomodar a pessoa. Sim, sem dúvida. A gente faz. E de uma coisa, é verdade que tem botox? Tem. Tem botox mesmo? até na pepeca agora. Gente, tem botox até na bexiga. Olha isso! Não vou entrar nesse essa eu não sabia, hoje, essa eu não sabia. Existe sim o botox na região vulvar, tá? Existem outros tipos de preenchimento também, porque ao longo da vida, então essa região dos grandes lábios, onde tá mais gordinho, ela cai. Ela fica flácida. Por perda então ela de gordura? perde a gordura e ela fica caída.
né? E é uma coisa que incomoda as pacientes. Fica Então, enrugada a se pepeca. a gente preenche, volta a ficar com uma vulva como É ela a tinha famosa antigamente. pepeca de véia que o pessoal brinca. Triste. É Triste. triste. Triste, Murcha. mas é exatamente, murcha. Para vocês entenderem, é isso, ela murcha. Então tem o preenchimento agora, então, pra isso. Tem preenchimento. Microagulhamento também tem. Também tem. E aí seria pra quê nesse caso? Na verdade, microagulhamento eu nunca ouvi, mas preenchimento sim, sim. o peeling também por conta do clareamento. Tá. Agora, microagulhamento Não. ainda não Deve escutei. doer pra caramba. Pô, Não, eu ia falar isso, porque por isso que eu perguntei. Tem? Porque se ela falasse, não, tem, ia falar, gente, mas pra que é aí? Como é que funciona? microagulhamento não. Só se eu desconheço, né, também. Alguma coisa nova aí no mercado sem ser o laser? Não tem nada aí previsto, nada aí... Que eu saiba, por Não. enquanto não. Para recuperação do colágeno, claro, né? Cada dia que passa, uma empresa lança um laser novo. Porque toda né? hora é uma coisa diferente, né? Hoje o que está em alta é o fotona, né? Que é pelo etérea, é uma energia pelo etérea, né? Então é bem interessante. Se bobear, é uma tem até, máquina bem daqui a pouco eles fazem até ultraforme pra ficar levantando a pepeca. Pode ser, pode Elo, ser. esse tipo de tratamento na dermatologia é custoso. E como é pra essa área? Também ainda é algo também é custoso, difícil. porque a máquina é cara, né? Entendi. A questão é toda por conta disso. Então, como a máquina tem um custo muito alto, né? Eu, por exemplo, na minha cabeça, né? Eu não tenho a máquina porque ela vai se inovando a cada 2, 3 anos. Sim. Então, para mim, por enquanto, não é vantajoso eu comprar uma máquina para dali 3 anos ter que trocar essa máquina. Então, eu prefiro alugar uma máquina que esteja ali, a mais moderna, para conseguir fazer os procedimentos lá do consultório. Então, não tem como a gente cobrar por isso que, Valor por baixo. exemplo, meu sonho é que as pacientes do SUS conseguissem ter acesso, principalmente as pacientes oncológicas. Era meu sonho de consumo que isso pudesse acontecer. Mas a gente não tem como. Por quê? O SUS precisaria comprar para cada hospital do SUS Máquinas, né? uma máquina, uma pelo menos, né? Para conseguir fazer pelo menos das pacientes oncológicas. E Então, quanto isso custa uma máquina custeio. dessa, mais ou menos? Olha, depende. Por exemplo, o Fotona, que hoje está muito em alta, né? Quase 1 milhão. Caramba! Gente, é muita coisa. E o aluguel, obviamente, é caro, porque ele tem que pagar o Não, o custo da Fotona nem máquina. aluguel tem. Não tem? Não. Eles não Olha. alugam. Caramba! É muito uma dinheiro. Não, milha. eu te juro que eu achei que ele ia falar, 100 mil reais, 200 mil reais. Quem dera. Se A fosse, máquina. seria... Não fácil, né? Mas seria melhor. Nossa senhora! Não, gente, é muito É surreal caro. isso daí. É caro. Tá bom? Não adianta esse povo inventar as coisas Não também chega por a esse ser- valor, né? Não chega a ser 1 milhão, mas é próximo. Mas o que você falou é mesmo triste assim. porque não é só estética, é funcional, né? E isso impacta. Infelizmente. Infelizmente, a paciente não tem que não tivesse poder aquisitivo. Exato. Porque não vai ser uma aplicação, como você mesma falou, são Uhum. ciclos, né? Uhum. E aí vai sair mais pesadinho, infelizmente. Então, até pra você ter a pepeca. Um outro tipo de energia que a gente não falou é o ultrassom microfocado, que a gente tem também para a parte vaginal, que é bem interessante também. Com o intuito de aumentar colágeno também. Também. E ajuda bastante no fortalecimento, na incontinência urinária também ajuda. É bem legal, ultrassom microfocado. Isso sempre é aliado à fisioperineal? Ou já substitui? Eu sempre falo para as pacientes que nenhum tratamento, seja laser, seja remédio, seja qualquer coisa que você faça na sua vida, nenhum tratamento é sozinho. Por exemplo, uma paciente vem perdendo urina e a indicação de laser. Eu sempre associo uma fisioterapia pélvica. Por quê? Porque ela vai ter um melhor resultado, obviamente, do que qualquer um dos tratamentos isolados, tá? Por exemplo, uma paciente que tem uma perda específica urinária que precisa de medicação. Não adianta só ela tomar medicação, ela tem que fazer as medidas comportamentais, ou seja, ela tem que urinar a cada 3 horas, ela tem que parar de comer substâncias que inflamam o músculo da bexiga. Então, nada vem sozinho, sabe? Mesma coisa quando a gente passa uma terapia de reposição hormonal para paciente. Adianta passar uma terapia de reposição hormonal para uma paciente se ela vai continuar comendo errado, se ela vai ficar sedentária. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Toda ação tem uma reação. Exatamente. Entendeu? Aí ela vai falar para você,
sendo sedentária, se alimentando mal, tendo uma rotina péssima, que o hormônio não tá fazendo efeito. É isso que eu ia falar agora. Ela vai chegar pra você e falar assim, o que a gente tá fazendo não tá funcionando, Exatamente. tem alguma coisa errada. Pois é, não é o hormônio o problema, é porque a gente precisa começar a ter essa consciência que os hábitos de vida influenciam nossos também, influenciam em tudo, né? Absolutamente tudo na nossa vida. Diz uma coisa, a questão de urinar após ter relação sexual, importante mesmo? Super, hiper, mega importante. Super, hiper, mega. Não só pensando em coisas básicas, né? Como uma infecção urinária, por exemplo, uma infecção urinária de repetição. Pacientes que, por exemplo, têm infecção urinária de repetição, para quem não sabe, é quando a paciente tem pelo menos 2 episódios de infecção urinária em 6 meses ou 3 episódios em 1 ano. Então, uma paciente que vem com esse diagnóstico pra gente, ela já vai ter que entrar. Esse hábito comportamental é um dos primeiros que a gente precisa que ela faça. Por quê? Quando ela urina, é como se ela limpasse, como se ela limpasse o canal da uretra, que é o canal do xixi, tá? Ela tem a relação sexual dela, se ela urinar depois, tudo que viria de alteração para aquele pH uretral, bactéria, fungo, qualquer coisa que venha de diferente que vá alterar aquele pH, ele vai embora junto com a urina. Então, por isso a necessidade de urinar antes e depois das relações sexuais. Caramba, É que assim, importante. nem sempre a mulher consegue urinar, depois não sente a vontade, Mas né? eu falo isso para elas, acaba virando um hábito. Se você fizer, acaba virando um hábito. De Tomem verdade. água antes, toma bastante água antes de fazer a relação. Assim, estimula a vontade de fazer o xixi, sei lá. Um pouquinho já resolve. Não precisa, não precisa ser muito, Precisa ser só um xixizão, pouquinho. Só pra... Senta ali no vaso, dá uma estimulada, liga a torneira. Precisa, é importante para você limpar o canal uretral. É interessante isso. O negócio do fazer xixi no chuveiro. Isso no aí. banho. Vocês viram isso aonde, hein? No meu Instagram? Eu ia falar isso. Gente, não, você tá me stalkeando? Não, eu vou até ler. Não, eu vou até ler, porque assim, ó, eu vi uma frase no seu Instagram que é assim, nossa. mulheres, protejam a natureza de todas as formas que puderem, mas não urinem no banho. A gente vai perguntar, o que quer dizer isso? Isso na verdade entra como medida comportamental de uma patologia da uroginecologia que chama bexiga hiperativa. O que é a bexiga hiperativa? É um conjunto de sinais e sintomas que a paciente apresenta, que clinicamente a gente diagnostica. Então ela vai chegar no nosso consultório e vai falar, doutora, eu tô aqui sentada, tô conversando com vocês, me dá uma vontade que se eu não for correndo no banheiro, eu vou perdendo no meio do caminho. Pacientes que têm frequência urinária noturna, então que acordam mais de 2 vezes à noite para urinar. Pacientes que acordam molhada, xixi na cama. Pacientes que perdem xixi na relação sexual. Pacientes que terminam de urinar e ficam com uma sensação de esvaziamento incompleto dessa bexiga. Então ela senta, levanta e fala assim, nossa, parece que eu quero ir no banheiro de novo. Fica incompleto o esvaziamento. E quando a paciente termina de urinar, que fica um gotejamento no final, que a gente chama de gotejamento terminal. Quando ela vem com esse, claro, nem sempre ela vai ter todos os sintomas, mas se ela tem alguns desses sintomas, a gente acaba investigando, a gente acaba afastando outros diagnósticos, como diabetes, como infecção urinária. Se a gente descarta qualquer outra possibilidade, ela tem a bexiga hiperativa. O que é a bexiga hiperativa? É uma contração do músculo da bexiga involuntária fora do período miccional, fora do xixi. Né? Então, a gente entende que essa informação da contração e relaxamento da bexiga, que é o normal, né, desse órgão, vem do sistema nervoso central. E por algum motivo, essas contrações estão acontecendo. Então, o primeiro tratamento para bexiga hiperativa não é remédio, não é cirurgia. Primeiro que não existe cirurgia para bexiga hiperativa, né? O primeiro tratamento são as medidas comportamentais. Então, entra sim você não urinar no banheiro. Além disso, não... No box, no caso. No box, lógico. No banheiro todo mundo urina. Você entra pra tomar banho, já tá caindo aquela água, sabe dá uma vontade, é automático. Por conta da sua cabeça. É automático. A informação vem do sistema nervoso central, você relaxa. Porque, olha, eu vou falar por mim, agora é sério, eu vou abrir aqui a confissão minha particular. Eu até faço xixi antes de ir no banho, mas eu entro no box, eu sinto vontade de fazer xixi. Mesmo você urinando já tendo antes. feito antes. Não sei se é por conta daquela água, do barulho, não sei o que. É por conta da água. Mas é inconsciente. Eu sei. A vontade. Eu sei. E mas é aí que entra
pacientes que têm que ter essa instrução de fazer contrações na hora de você ter vontade por um estímulo de água, por exemplo. Por quê? Pacientes que têm bexiga hiperativa, se ela está urinando dentro do box, quando ela ligar a torneira para lavar uma louça, quando ela ligar a torneira, ela vai perder a urina. Isso eu não tenho, graças a Deus, mas... Entendi a relação. Mas isso pode causar alguma coisa? É isso quem faz xixi no box? Não tem nada a ver. A longo prazo, você acaba... O que acontece? A mulher não foi feita para urinar em outra posição que seja sentada. Por quê? A gente não relaxa o músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. Então, se você está urinando em pé, se você, por exemplo, está fora de casa, não tem coragem de urinar num banheiro público, faz xixi semi-sentada, meio de cócoras, você não está esvaziando completamente a sua bexiga. E aí uma pessoa que faz isso a longo prazo, involuntariamente, ela pode vir a ter bexiga hiperativa no futuro. Olha só. Então é por isso. Agora todo mundo que eu falo... Agora eu entendi, então, lá a frasezinha no Instagram. Eu sou preceptora da Faculdade de Medicina do ABC, e sempre que eu dou essa aula para as minhas alunas, elas ficam em estado de choque. Elas falam, meu Deus, e agora? Eu falei, então, a partir de agora... Porque eu acredito que a grande maioria entra no boxinho, deixa soltar um pouquinho, exatamente, não tem? É inevitável, né? Exatamente. Outra, só pra gente fechar, uma outra coisa muito importante para as pacientes que têm bexiga hiperativa são as substâncias que a gente usa no nosso dia a dia que são inflamatórias para o músculo da bexiga. Então, o que isso causa? As contrações involuntárias. Por exemplo, café. E tudo que for... e tudo que for... Você é Maria Cafezeira, você. Eu não tenho bexiga hiperativa. Mas ela faz atividade física. Então, isso é uma outra coisa importante. Atividade física é diferente de fisioterapia pélvica. Mas enfim, pode ser um papo para um outro dia. Tudo que for café ou derivado de cafeína, então Coca-Cola, chá preto, chá mate, pimenta. Ixi, eu tô lascada de tudo que eu gosto. Tudo que você gosta. Coca não, mas ó, pimenta, o energético. Frutas cítricas todas, então limão, laranja, abacaxi, maracujá, chocolate. Isso já é pra mim. Bebida alcoólica, de qualquer origem, e o cigarro é um grande vilão da nossa bexiga também. Caramba, tudo isso afeta a bexiga. Tudo isso pode causar então, uma mulher que tem essas contrações involuntárias, ela tem que se abster de tudo isso. Não é assim, abster, lógico, né? Mas exemplo, evitar ao máximo. Exato. Se ela vem com um quadro e você pergunta pra ela quantas xícaras de café você toma por dia, ela fala pra você, toma 7, toma uma garrafa inteira, toma 1 litro ao longo do dia. Não ri, tá? Não tem. É uma xícara de manhã, tá? Caraca. Uma outra coisa que também, você tendo esse hábito a longo prazo que pode deixar a sua bexiga desobediente, né, entre aspas, é a gente tomar muito líquido antes de deitar para dormir. Por quê? A sua bexiga fica cheia por muito tempo. Sim. Então ela fica com uma capacidade muito, muito aumentada por um longo período de tempo, que é à noite, e aí essa paciente pode vir a ter. Então, a paciente que já tem o diagnóstico, uma outra medida comportamental que a gente pede é que 2 a 3 horas antes dela deitar para dormir, não tome mais nenhum tipo de líquido. Fora isso, se a paciente não tem esse sintoma ou essa tendência, não tem problema. Ou não, seria um alerta geral para todo mundo. Eu acabo, por conta de ser a minha especialidade, isso estar muito claro para mim, né, que é um exercício diário, eu acabo orientando minhas pacientes desde sempre. Mas faz sentido, se você dorme às 10, parar de tomar muito líquido às 8 faz todo sentido. Apesar que vira e mexe a gente escuta, não tem nada a ver isso, pode beber. Mas assim, toda vez que eu bebo muito líquido antes de dormir, eu sinto muita vontade de madrugada de ir no banheiro. E é tudo fisiológico. Por exemplo, um dia que você toma uma bebida alcoólica, não aumenta a tua frequência urinária? Nossa, se for cerveja, então... Ainda mais se você toma alguma coisa que é mais diurético, por exemplo, que ela acabou de falar, a cerveja. Você tomar 2 copos, você vai 3 vezes no banheiro. É isso. Tá aí, fisiologicamente explicado. Agora, segurar o xixi. Segurar o xixi não tem coisa pior do que isso. Dá infecção de urina mesmo. Além de dar infecção de urina, você pode ter também, a longo prazo, bexiga hiperativa. É que se você falar isso pra ela, olha, a senhora não pode segurar a urina. Ela fala, doutora, eu não consigo segurar. Alguns casos comportamentais. Alguns casos já não consegue segurar a urina. E programar a micção, ou seja, a cada 2, 3 horas ela vai ter que pôr no despertador no celular, enfim, no relógio, e vai sentar no vaso e tentar urinar. Ela vai falar pra você, não vou conseguir, porque eu urino de manhã, na hora do almoço, e à antes noite de dormir. 3 vezes ao dia. Como é que eu vou conseguir? Eu falei, então, você vai sentar no vaso e vai ficar lá.
tua bexiga Uma hora vai ter que vir, esvaziar. né? Você vai estimular. E uma outra coisa que as pessoas, às vezes, isso é muito importante pra gente perguntar também numa consulta. Você toma água? Ah, tomo. Quanto de água por dia? É, muito. Não sei. A resposta às vezes é muito, mas quanto Não é sei. muito? Aí eu pergunto, toma de copo ou de garrafa? Ela fala de copo. A partir de hoje, de jeito nenhum. Por quê? Se você pega um copo, enche o copo, bebe o copo inteiro, o que acontece? Você enche a sua bexiga de repente. E aí você não vai ter esse fracionamento hídrico e a sua bexiga não vai enchendo aos poucos para você ter vontade de urinar ao longo do dia. Então você vai tomar seus 2 copos de água ali na hora, porque tá trabalhando, enfim, lembrei que eu tenho que tomar água. Toma 2 copos, tua bexiga vai encher de repente, você vai ter urgência para ir ao banheiro. Então o paciente tem que fracionar a hidratação ao longo do dia. Então, comprar uma garrafinha e tomando vai de dando pouquinho. golinho. Golinho. Aí, fazendo essa programação miccional, essa paciente vai conseguir urinar a cada 2, 3 horas, que é o fisiologicamente correto pra gente. Como ser humano. Você viu? Viu? Eu aprendi muita coisa. Você aprendeu? Eu também. Ainda mais eu que faço bom. xixi de manhã, de tarde e de noite somente. 3 vezes ao dia só. É só 3 vezes. Né? E depende do dia. É pra você essa. Por exemplo, se não é um dia que eu tô o dia inteiro aqui, piorou. Aqui é difícil. Não, eu não consigo fazer xixi. Eu fico presa. Então. Já pensou? Galera, um minutinho aqui. Já Sem volto. não dá. Elô, minha querida, deixa por favor as suas redes sociais aqui, onde o pessoal pode te encontrar, onde o Claro, pessoal pode com certeza. ter mais conteúdo. Sim, claro. Meu Instagram é @DRA Eloamaida. O que mais que eu tenho de rede social? Lá no Instagram tem os seus contatos do consultório. Tem o meu contato do consultório, tanto o consultório da Anália Franco, quanto de Santo André, da Vila Mariana. A gente trabalha um bocado, né? Um pouquinho só. De vez em quando. Aí nas horas vagas ajuda as amigas. Ou seja, mesmo nas horas vagas, continua trabalhando. Que loucura, é isso. E você tem algum recado pra deixar aí pra mulherada aí? O meu recado Algum conselho? sempre Porra, que um monte já, eu já deu. consigo atingir muitas pessoas, o meu recado é esse, que eu acho que de uma vez por todas a gente tem que aceitar o nosso corpo sempre, a nossa região genital sempre. A gente tem que aceitar que a natureza da mulher é muito sábia, então que menstruar é super normal, que não é nojento, que é preciso, que isso é saúde para a mulher. O ideal é que a gente consiga aceitar todas as fases que a gente vai passar, que não são moles, né? Então, a nossa menstruação, a nossa gestação, o nosso puerpério, a nossa menopausa, a nossa pós-menopausa, principalmente. Então, se a gente não tem muita facilidade de aceitar e de lidar com aquilo, que a gente procure ajuda, seja de um médico que consiga te orientar da parte fisiológica e de repente te trazer essa consciência, ou seja um terapeuta para te mostrar também, te trazer essa consciência da importância de todas as nossas fases. E é isso, mulheres, se aceitem do jeito que vocês são, todas somos lindas, todas somos fortes, e é isso. Muito obrigada, isso. Elô. Obrigada a vocês, Obrigada. é um prazer enorme. Obrigada. Já está convidada para uma próxima, a casa é sua, venha quando Vai ser um quiser. prazer, muito obrigada. É isso. Obrigada, meninas. Viu, mulherada? Se aceitem, todas são lindas do jeito que são. E é isso, toda mulher é poderosa. Até porque aqui, toda mulher pode. É isso Tá aí. bom? E se você gostou desse episódio, como todas nós gostamos aqui, e aprendemos muita coisa hoje, que hoje também foi muito aprendizado aqui, não foi, não, Ana? Com certeza. Então, se você gostou, como sempre, não deixe de comentar, curtir e compartilhar. Tá bom? É isso. Até o próximo episódio, Até. gente. Tchau, Tchau, tchau.